Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje os mártires de Cunhaú e Uruaçu, uma região do agreste do Rio Grande do Norte. André de Soveral, Ambrósio Ferro, Mateus Moreira e outros companheiros. Nós estamos aqui no século 17, no dia 16 de julho, era um domingo, no dia de 16 de julho de 1645, os holandeses que já estavam por aquela região, os calvinistas protestantes, calvinistas holandeses, estavam já naquela região e tinham convocado os habitantes daquela aldeia, que eles queriam se reunir com eles imediatamente após a missa. E os cristãos, mesmo, e os católicos, mesmo sabendo que existia algo de perigoso, porque eles sabiam que eles eram protestantes e que eles os perseguiam por eles serem católicos, mesmo assim eles foram à missa. E diz que quando eles estavam, a missa começou, quando a missa já estava adiantada, eles entraram na pequena igreja de Cunhaú, fecharam as portas e deram a possibilidade de quem quisesse renunciar à sua fé, poderia, para salvar a sua própria vida. Diz que aqueles que estavam participando da missa imediatamente se voltaram para o padre André de Soveral, o pároco, e pediram que lhe desse a bênção, a absolvição. A absolvição, neste caso, ela é dada de uma maneira geral. Por que, meus santos? Porque eles estavam dispostos a morrer para não perder a sua fé. Eles estavam dispostos a morrer pela Eucaristia, isto é, eles não iriam perder a Eucaristia. Percebe aqui, meus santos, quando nós vemos cristãos dispostos a morrer pela Eucaristia, quando muitos não estão dispostos a sequer viver para a Eucaristia. Quando cristãos estão dispostos a oferecer o sacrifício máximo de suas vidas, e quando cristãos católicos não estão dispostos a fazer um pequeno sacrifício para poder receber Jesus Cristo na Eucaristia. Meus irmãos, isso deve já desde agora levar com que os nossos corações, com que as nossas almas supliquem a Deus amor, devoção, adoração à Eucaristia, não apenas nesta missa que vocês vão participar, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, pedirem a Jesus um amor grande à Eucaristia, mas não apenas agora, mas sempre. Esse é um distintivo católico. O católico ama a Eucaristia. O católico, ele crê no mais profundo da sua alma, de que não é um símbolo. A Eucaristia é Jesus. Não há diferença, a não ser na aparência, mas não há diferença substancial entre o Jesus no céu, com quem queremos viver por toda a eternidade, com Jesus na terra, que nós encontramos nos sacrários e nos altares. Meus irmãos, eu sei que nós sabemos, mas nós precisamos crer cada vez mais, de modo que, com que postura nós iremos às missas dominicais ou durante a semana, quando eu digo eu vou receber Jesus, eu vou para participar do único sacrifício redentor, do mesmo e único sacrifício que me salvou. Que honra poder receber Jesus. Nunca será demais repetir. Por quê? Porque nós tendemos a nos esquecer.
Saiba que se você entrasse na fila da comunhão para receber uma casa belíssima, os seus instintos meramente naturais estariam mais felizes. Se você não tem uma fé verdadeira, se você não progrediu ainda bastante na sua fé, você tenderá a se alegrar mais com as coisas passageiras do que com Jesus na Eucaristia, porque você se acostumou. Se você tem uma doença muito grave, uma doença muito séria, e se você entrasse na fila da comunhão, sabendo que você iria receber um remédio que iria curar você plenamente daquela doença, você iria mais feliz para receber um bem passageiro do que quando você entra na Eucaristia para receber Jesus Cristo. Quando você entra na fila da comunhão para receber Jesus, Deus, eu vou receber aquele que a minha alma não pode conter, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o céu, a terra, as coisas visíveis e invisíveis, aquele que criou todos os anjos, aquele que criou todos os santos, aquele que transforma todos os corações. Pois bem, eu vou entrar na fila para receber Jesus, que se apequenou de tal maneira e se escondeu naquele pedacinho de pão. E nós, meus santos, se nós não reavivarmos a nossa fé e a nossa inteligência a cada dia, a gente entra na fila da comunhão assim, no automático. Então nós precisamos pedir a Deus o dom da oração, pedir a Deus a graça de uma fé cada vez mais viva. Eu digo isso para mim, como sacerdote, isto é, para que eu celebre a Santa Missa a cada dia com esse senso de dignidade, de sobrenaturalidade, com esse senso sagrado. É Jesus que se fará presente pela imposição das minhas mãos, e Jesus que alimentará a minha alma, que me alimentará interiormente. Mas isso também para vocês. Que honra e que alegria nós podermos participar do santo sacrifício de nosso Senhor. Que honra e que alegria nós podemos depois receber o próprio Deus. Mas se nós não nos avivarmos, se nós não avivarmos a nossa fé a cada Eucaristia, nós tenderemos a participar sem senso de sacralidade, sem essa compreensão de que eu estou participando do que existe de mais digno aqui na terra, de que eu vou receber o que existe de mais sagrado, porque é o próprio Deus, e de que se eu precisasse por isso morrer, valeria a pena. Pois bem, então dizem que os calvinistas holandeses invadiram a igreja, e aqueles a quem eles trataram com maior crueldade foi o sacerdote, que foi ali diante do povo, diante dos fiéis, que foi esquartejado porque eles também foram ajudados pelos índios daquela região. Depois os outros fiéis também foram mortos e a igreja queimada. 3 meses depois, no dia 3 de outubro de 1645, eles foram para Uruaçu, uma outra aldeia um pouquinho menor do que Cunhaú, e eles foram para lá, e aí os católicos que lá moravam já sabiam mais ou menos o que lhes esperava. E lá, meus santos, eles agiram ainda com uma crueldade maior. Reuniram todos os católicos na praça da cidade e mais uma vez eles deram a oportunidade de quem queria abandonar a sua religião para salvar a sua vida. Meus irmãos, percebe aqui, quando a gente às vezes vê alguém que diz assim: eu abandonei a igreja católica, porque eu fui para aquela igreja, ou para aquele terreiro,
ou para aquela religião porque eu queria receber uma cura, porque eu queria receber uma bênção para esta vida, e aí por causa daquela cura, eu abandonei a religião que o próprio Deus fundou aqui na terra. Percebe assim como são atitudes sem nexo, enquanto os verdadeiros cristãos, os verdadeiros católicos, eles morrem pela sua fé, mas os idólatras abandonam a sua fé por qualquer prato de lentilha. Estou aqui fazendo referência a Esaú, sua primogenitura por um prato de comida. Então, mas se nós não tivermos de uma maneira muito viva, se nós não formos muito conscientes de que nós pertencemos à religião que Deus deixou aqui na terra, que qual é a fé católica? A fé católica nos ensina de que a Igreja Católica é a única igreja de Deus, de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ah, padre, mas o que tem de católico pecador? É verdade, meus santos. Infelizmente, nós católicos, muitas vezes, somos um escândalo para a santidade da Igreja de Cristo. Mas a Igreja Católica é de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Não obstante a falta de santidade, o pecado dos seus membros, mas a igreja é de Cristo. Os sacramentos não são uma invenção humana, são uma invenção divina. Foi o próprio Cristo que os criou e os deixou para nós. A palavra de Deus interpretada pela igreja não é uma interpretação humana, mas é uma interpretação do Espírito, espiritual, e que se conserva na igreja de geração em geração. Então nós não estamos participando de uma agremiação humana, de uma comunidade fundada por homens, com todo respeito, mas com toda a verdade. As outras religiões são fundadas por homens, e eles não negam isso. Se vocês perguntarem a qualquer participante de uma religião quem é o seu fundador, ele não vai dizer é o próprio Deus, mas o católico vai dizer, por fé revelada, quem é o fundador da sua igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Jesus: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra diz Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então isso não deve nos fazer soberbos e nós nos sentirmos melhores do que os outros, porque isso não é graças a nós, mas isso deve nos fazer caridosos, de modo que nós queiramos que o maior número de pessoas venha para a igreja de Jesus, não para a minha igreja, venha para a religião deixada por Jesus, e não a minha religião no sentido de criada por mim, mas na religião que Jesus deixou. Por isso que nós católicos, nós não podemos aceitar aquela afirmação de mas placa de igreja não salva, o que importa é o coração. Como assim? Porque se eu digo simplesmente isso, placa de igreja não salva, eu estou equiparando todas as igrejas. Padre, quer dizer então que só porque eu sou católico eu estou salvo? Não, eu nunca disse isso aqui. Eu estou dizendo que você, católico, deve se converter e crer de verdade naquilo que a igreja de Cristo, a única igreja de Cristo, a igreja católica, ensina. Mas é claro que se nós, mesmo católicos, não vivermos conforme a nossa fé, a nós será cobrado muito mais, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Mas nós não podemos negar de que nós estamos no caminho em que nós somos abastecidos, guarnecidos, fortificados para combater o bom combate. Nós estamos no caminho certo. Então, sim, sem sombra de dúvidas,
o caminho para a salvação é infinitamente seguro, porque nós estamos naquele caminho que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, quando um católico tem isso forte, ele pode se decepcionar com o padre, porque eu estou com raiva daquele padre. Ele pode se decepcionar com o bispo, porque eu não gosto daquele bispo. Ele pode até se decepcionar com o papa. Ele pode se decepcionar com quem quer que seja, mas ele não deixa de ser católico. Ele pode ficar com raiva daquela paróquia que o tratou mal e o enxotou da igreja. Estou aqui exagerando, né? A paróquia inteira que o expulsou daquela igreja, ele procura uma outra. Ele vai procurar uma outra paróquia. E aquela outra paróquia o enxotou de novo, ele vai procurar uma outra paróquia. Por quê? Porque ele não pode abandonar a igreja de Cristo. O pecado dos homens nós podemos encontrar, mas isso não fará com que eu abandone a religião de Deus, porque se Jesus é Deus e Ele o é, a religião que Ele aqui deixou é a religião do próprio Deus. Então, meus irmãos, de ter esse amor católico, essa fé católica, essa convicção católica, essa adesão católica, isto é, com a graça de Deus, eu morrerei católico. Com a graça de Deus, eu morrerei na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, se para permanecer católico eu precisar morrer, com a graça de Deus eu quero morrer. Então, quando você fomenta isso no seu coração, na sua mente, você como que se catequiza, meus santos, sem sombra de dúvidas, você cada vez mais conhecerá a igreja de Cristo, cada vez mais a amará e vai se aderir, será como que incrustado nela, engastado, fincado, enraizado nessa igreja, porque é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, quando os protestantes calvinistas chegaram então a Uruaçu, no dia 3 de outubro de 1645, eles deram esta possibilidade a aqueles que ali estavam, aqueles católicos. E, meus santos, com toda a dor, sem nenhum romantismo, sem sombra de dúvidas, mas com toda a confiança e a graça que Deus concede àqueles que a pedem com sinceridade, eles estavam dispostos a morrer. Eles preferiram morrer a renunciar à sua religião. E isso eu estou falando de idosos, adultos, jovens e crianças. E isso não é que, já seria cruel, que foram metralhados de uma vez. Foram mortos um por um. Então você pode imaginar o estado de espírito de quem era o próximo, ou daqueles que estavam vendo que a morte deles se aproximava. E que tipo de morte? Parece um filme de terror, mas crianças que foram partidas ao meio, pessoas que eram degoladas, e o sacerdote Ambrósio Ferro, com crueldade, Mateus Moreira, que era um catequista e que repetia, louvado seja o Santíssimo Sacramento, que teve o coração arrancado pelas costas, enquanto dizia, louvado seja o Santíssimo Sacramento. As línguas eram cortadas, por quê? Porque eles não suportavam ouvir as orações católicas, enquanto eles estavam cometendo aquele morticínio. Então, para que eles não rezassem, e para que eles não ouvissem aquelas orações, eles tiveram, ainda vivos, as línguas cortadas. Então é claro que mesmo sem eles ter consciência, não há como não ver algo demoníaco nisso. Partir crianças ao meio, arrancar o coração pelas costas, cortar as línguas para que eles não rezassem ao morrer. E talvez a coisa mais horrorosa de todas, cortar as partes íntimas dos filhos e fazer que os pais engolissem antes de morrer. Então, algo
tremendamente horroroso se nós olharmos apenas com o olhar humano, mas se nós olharmos aqui, meus santos, com o olhar espiritual, que fé, que amor desses homens e mulheres, e com que glória eles foram cumulados no céu, porque eles combateram o bom combate, eles terminaram a corrida, combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Quer dizer, com que glória eles foram cumulados. Meus irmãos, quando nós ouvimos esse relato e dizer, são mártires brasileiros, são mártires católicos brasileiros, isso, católicos da igreja no Brasil, isso deve então fazer com que nós tenhamos mais valentia na vivência da nossa fé. Quantas vezes na primeira dificuldade nós já esmorecemos, na primeira dificuldade já abandonamos a oração. Não, meus irmãos, peçamos por intercessão desses mártires de Cunhaú e Uruaçu, peçamos por intercessão dos nossos anjos da guarda, esta fé valente, este amor à Eucaristia. Nós iremos agora participar da Santa Missa, vamos participar com toda a devoção, não precisa ter sentimento, mas a fé é Jesus que se fará presente. Quando você entrar na fila da comunhão, que você entre com toda a reverência, com toda a dignidade, é Deus que eu vou receber, e peça ao nosso Senhor que ponha este amor católico tão forte no seu coração, que você possa atrair outras pessoas também para a única igreja de Deus aqui na terra, que você tenha uma alma apostólica. Ah, padre, mas talvez eu seja criticado. Mas, meu santinho, o que é uma crítica em relação ao que esses nossos irmãos passaram? O que é ser ridicularizado por causa de Cristo? Bem-aventurados sereis quando vos maldisserem, perseguirem e maltratarem por causa do Evangelho e de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Que os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu intercedam por nós, para que nós sejamos católicos e católicos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.